Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, antes de iniciar nossa aula, eu quero relembrá-los, que o dia da entrega dos livros, do que vocês deveriam fazer a leitura, era no dia 31. Nenhum aluno enviou, então eu estou aguardando, ansiosamente para que eu possa fazer a validação dessa atividade, que vai ter um valor específico. Além disso, também tinha ficado para o dia 31 aquele rap que vocês tinham que produzir, lembram? Foi distribuído, cada grupo ficou responsável por fazer, baseado no que a gente estudou lá, na parte relacionada à literatura satírica, Então, eu estou aguardando, pessoal, tá bom? Estou aguardando, espero que vocês vão fazendo, vão se organizando, e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Também, quero colocar para vocês que na semana passada eu não pude, estar com vocês, não postei aula, porque infelizmente eu perdi a minha mãe, Ela faleceu e eu estava muito triste, então não consegui preparar a aula. Ainda estou muito triste, mas estou aqui, Conto com a ajuda de vocês, com a compreensão também, e que logo tudo isso passe, a gente possa sentir assim uma saudade que o tempo vai deixar ali algo gostoso pra gente, Mas vamos seguir em frente, pessoal? A vida é assim e a gente precisa mostrar que a gente tem Deus no nosso coração e que a gente é forte, Então, nós temos ali, gente, uma atividade, era uma atividade que tinha ficado de tarefa, tá? Para da semana anterior à passada, E a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, assim, na questão 12, vocês têm lá, ó, a quem o poema se dirige, Então, a gente vê ali, no início já do poema, ele já diz, ó, minha bela Marília. Então, a quem ele se dirige? A Marília, que é a amada do eu lírico. Ele ama essa mulher, Inclusive, quem assistiu o vídeo que eu postei na última aula, ali tinha a explicação de que a Marília é o pseudônimo que ele utiliza para falar sobre a Doroteia, que foi um amor de verdade do Tomás Antônio Gonzaga. Eles eram apaixonados, Então, ele tem o codinome de Dirceu e ela de Marília. Mas o romance era entre Doroteia e Tomás Antônio Gonzaga. Mas eu postei lá, Quem assistiu a aula pôde ver lá bem direitinho. Na questão 13, nós temos assim, as duas primeiras estrofes apresentam o tema do poema. Qual é esse tema? O fato de que tudo passa e de que a morte é inevitável. Então, é isso que a gente consegue observar ali nas duas estrofes. Na questão 14, a partir da terceira estrofe, o poeta propõe uma mudança de atitude diante dos infortúnios do destino. Em que essa atitude consiste e a que princípios clássicos ela remete, Então, qual seria o princípio? Lembram que a gente viu aquelas palavras de origem latina, o que elas significavam? Então, seria o princípio do carpe diem, que é o quê? Que é aproveitar os dias que restam, sem se preocupar com o futuro, ou seja, viver o hoje, viver o agora, certo? Aí, gente, na próxima página, ali na página 32, vocês vão ter, depois a gente vai ver, eu vou colocar o áudio para vocês dos poemas que tem ali a Marília de Dirceu também, Então, a Marília de Dirceu, gente, é um título, de uma reunião de liras em que o poeta pastor Tomás Antônio Gonzaga dedica a sua amada. O ambiente natural, como a gente já falou, como é o arcadismo, eles precisam buscar a paz de espírito, a fuga da realidade e também uma retomada do gosto neoclássico, do estilo neoclássico, E um dado biográfico que pode ajudar na solução, do enigma, que é o que? A mudança de tom entre a primeira parte e as partes que vêm depois, seria o que? Seria a escrita em louvor à noiva do escritor, Como eu falei para vocês, a Doroteia, ela era a noiva dele,
né? Ao passo que o restante, né, foi escrito quando ele estava na prisão. Então, nós vamos ver, eu vou colocar o áudio para vocês e vocês vão acompanhar, tá bom? Ali na página 32. Lira 15. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado. Nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar, é o que eu queria. Do mor rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava, levando a sementeira prejuízo, eu alegre ficava, apenas via na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho gosto de ver-te ao menos compassivo o rosto. Propunha-me dormir no teu regaço, às quentes horas da comprida sesta, escrever teus louvores nos olmeiros, toucar-te de papoulas na floresta. Julgou o justo céu que não convinha, que a tanto grau subisse a glória minha. Ah, minha bela, se a fortuna volta, se o bem que já perdi alcanço e provo, por estas brancas mãos, por essas faces, te juro renascer um homem novo, romper a nuvem que os meus olhos cerra, amar no céu a Jove e a ti na terra. Fiadas comprarei as ovelhinhas, que pagarei dos poucos do meu ganho, e dentro em pouco tempo nos veremos, senhores outra vez de um bom rebanho. Para o contágio lhe não dar sobeja, que as afague Marília, ou só que as veja. Se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Nós iremos pescar na quente sesta. Com canas e com cestos os peixinhos, nós iremos caçar nas manhãs frias, com a vara envisgada os passarinhos. Para nos divertir faremos quanto reputa o varão sábio, honesto e santo. Nas noites de serão nos sentaremos com os filhos se os tivermos à fogueira. Entre as falsas histórias que contares, lhes contarás a minha verdadeira. Pasmados te ouvirão, eu, entretanto, ainda o rosto banharei de pranto. Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com o dedo os mais pastores, dizendo uns para os outros: olha os nossos exemplos da desgraça, e são amores. Contentes viveremos desta sorte, até que chegue a um dos dois a morte. Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste, ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha, graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado, porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais com rebanho e mais com trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela, os teus olhos espalham luz divina. A quem a luz do sol em vão se atreve,
papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma res o nédio gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Irás a divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas. Nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Depois de nos ferir a mão da morte, ou seja neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, pessoal, né, eu acabei colocando primeiro a lira 15 e depois a lira 1, né? Então, nessa lira, a última que a gente viu ali, né, ele fala o quê? Ele está apresentando à amada todas as suas virtudes, né? Ele é um vaqueiro, ele acaba compondo versos para administrar um sítio que ele tem, né? Colocando os princípios lá do Fuguri Urbem, né? Que é fugir da cidade, ir para um lugar mais tranquilo, e locus amoenos, que seria o lugar ameno, né? Também fala das vantagens deles compartilharem um futuro juntos, né? Tudo aquilo que a gente viu, o carpe diem, que é aproveitar o dia, né? Então, e na lira 15, né, que foi também a primeira que eu coloquei ali, ele já tá falando num outro tom, né? Por quê? Porque lembram que eu falei para vocês que essa obra ela foi escrita primeiro, né? Antes, quando o Tomás Antônio Gonzaga vivia aqui, e o final ele foi escrito onde ele estava no exílio, né? Então, por isso que existe uma diferença no tom, né? Então, o tom da lira 15 ele é mais triste, é um tom mais amargurado, né? Enquanto no outro não. Então, pessoal, lá na página 34, vocês têm a questão 18, que diz assim, ó. Entre a estrofe inicial da lira 1 e da lira 15, existe uma diferença de tempo verbal. Que diferença é essa? Levante uma hipótese para essa mudança. Então, gente, lá no início da lira 1, ele utiliza o tempo verbal no presente, né? E na lira 15, no passado, né? Então, por que acontece essa diferença? É uma mudança da situação do poeta pastor, né? O qual não parece mais jovem, afortunado na lira 15, diferentemente do que acontecia na lira 1. Então, a lira 1 é o verbo no presente e a lira 15 é verbo no passado. Isso acontece por quê? Porque na lira 15 ele já não está tão feliz como ele estava na lira 1, tá bom? 19. Podemos afirmar que a lira 15 se divide em duas partes. A primeira abrange as 4 primeiras estrofes e a segunda as 6 últimas. Que tema é abordado em cada parte? Então, na primeira parte ali, gente, que são as 4 primeiras estrofes, seria uma comparação que ele está fazendo, né, o eu lírico, entre o presente e entre o passado. Já na segunda parte, que são as 6 últimas estrofes, ele demonstra uma esperança, a esperança de um futuro feliz, tá? Então, vocês podem observar ali, né, a gente ouviu a declamação, tudo certinho. Na questão 20, nós temos, na penúltima estrofe, o eu lírico faz referência a falsas histórias que seriam contadas aos futuros filhos. Que histórias seriam essas? Né? Então, o que seriam essas falsas histórias? Seriam as aventuras, a fantasia, né? Que a Marília narraria aos seus hipotéticos filhos, tá bom?
Beleza, gente? Continuando, pessoal. Lá na página 36, nós temos também a chamada literatura em diálogo, né? Então, o que está falando essa literatura em diálogo? Está fazendo uma relação entre os poetas Árcades e o que nós temos hoje do modernismo, que seria o Fernando Pessoa. Então, essas máscaras poéticas significa o quê? Significa a referência que alguns autores utilizaram, né? Então, dentre essas referências, nós temos o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, gente, ele fez algo muito novo na literatura. Inclusive, eu gostaria que vocês grifassem esse termo aqui, esse heterônimos, né? E vocês também grifassem, marcassem esse trechinho que tem ali. Então, o heterônimo, ele é diferente. Por quê? Porque ele é uma personalidade literária criada. Então, o Fernando Pessoa ele fez algo novo na literatura portuguesa, no modernismo, né? Ele fez o que? Ele criou outras personalidades que tinham uma biografia específica, cada um com a sua biografia, né? Um estilo particular de escrita, né? E assim, quando o criador dessas personalidades, né? Ele acaba também produzindo a sua obra chamada de obra ortônima, que é quando ele cria a sua própria obra, tá? Então, aqui eu gostaria que vocês pausassem o vídeo um pouquinho e fizessem a leitura desse texto aqui, tá, gente? Aqui ele tá falando sobre os heterônimos do Fernando Pessoa, tá bom? Cada um deles. Então, pausem um pouquinho para vocês fazerem a leitura, aí a gente vai resolver ali a questão 21. Então, pessoal, depois de feita a leitura, nós vamos ver ali, ó, quem são os heterônimos de Fernando Pessoa? Anota as informações na ficha de acordo com a carta lida. Então, depois que vocês leram, né? Quem seria considerado o heterônimo mestre? Seria o Alberto Caeiro, né? Qual a sua estrutura física? Ele tinha estatura mediana, né? Ele era frágil, também tuberculoso, cabelos loiros sem cor e olhos azuis. Profissão: não teve quase nenhuma, vivia de pequenos rendimentos. Educação: completou apenas a instrução primária. O primeiro discípulo, né, do chamado mestre Alberto Caeiro foi o Ricardo Reis. Ele era mais forte, mais baixo, cabelo moreno, né? A profissão: ele era um médico. E a educação: ele estudou no colégio jesuíta, latinista e semi-helenista. Então, esses dados vocês também, né, encontram tudo no texto lá, tá? Depois, lá na próxima página, vocês têm o discípulo 2. O discípulo 2 é o Álvaro de Campos, né? O Álvaro de Campos, ele era alto, magro, curvado, cabelos entre branco e moreno liso. E também ele usava um monóculo, né? Que é uma lente só de óculos. Profissão: engenheiro naval. Educação: liceu. Estudou engenharia na Escócia. E aqui nós temos o discípulo 3, que é o próprio Fernando Pessoa. Então, vejam, gente, como ele foi inteligente. Ele criou um heterônimos, que eram as personalidades literárias, e ele se considerava um discípulo do heterônimo que ele criou, né? Então, é algo muito, muito interessante. Agora, nós temos ali um trechinho da Ricardo Reis, né? Um dos poemas atribuídos a heterônimos distintos de Fernando Pessoa. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não veem outros fitos. Os mesmos olhos do futuro veem o que não pode ver-se. Porque tão longe ir, por o que está perto? A segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Isto é quem somos, e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morremos. Colhe o dia, porque és ele. Então, ele diz assim, ó, na primeira estrofe, o eu lírico, deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem. O eu lírico critica duas formas de se encarar a vida. Quais são elas? Né? Então, as críticas que ele faz é o quê? Quando nós encaramos a vida com os olhos no passado, né? Por quê? Porque a gente fica focando em algo que não existe mais. E quando nós
encaramos a vida ou olhamos a vida com os olhos do futuro, né? Que vão se concentrar em algo que ainda não podemos enxergar, em algo que ainda não conseguimos ver, em algo que ainda não vivemos, né? Então, esse seria a principal característica ali, né, de encarar a vida que o eu lírico coloca. 23. Considerando o tema do poema, qual é o significado dos versos a seguir, extraídos da segunda estrofe? Esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos, e é tudo. Isso, gente, significa o quê? Segundo o poema, nós só existimos no presente. O passado e o futuro não passam de uma ilusão, tá? Então, é isso que ele coloca ali na questão 23. Até esqueci de colocar ali, né? Agora, 24. Explique o verso que introduz a última estrofe. Perene flui a interminável hora, né? O que significa isso? Se não existe passado ou presente, há uma única hora em que se estende interminavelmente, que é a hora presente, né? Então ele faz essa metáfora aí entre o passar do tempo, entre viver o momento, entre trabalhar e ser e tentar buscar algo, né, que traga um sentido para a vida. 25. Qual princípio da poesia clássica está presente nesse poema? Cite um trecho que comprove sua resposta. Essa tá tranquila, né, gente? Seria o carpe diem, né? Que é aproveitar o dia. Então, o que eu posso retirar ali do texto? Colhe o dia porque és ele, ou seja, aproveite os momentos que você tem, aproveite a tua vida, esteja do lado de pessoas que você ama, ame mais, né? Seja feliz ou no hoje. Não pense no passado e esqueça o passado e não pense no futuro. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, gente, ali nós temos também um trecho do Alberto Caeiro. Ele diz assim: o mistério das coisas, onde está ele? Onde está ele que não aparece pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio e que sabe a árvore e eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra, porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas, e do que os sonhos de todos os poetas, e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Então ele fala ali, gente, coisas, né? Porque seria o português mais, né, arcaico. Então é por isso que ele utiliza. Então na questão 26 ele diz, ó, o poema tece uma crítica a quem e por quê, né? A quem que ele está tecendo uma crítica? As pessoas que vivem procurando um mistério, né? Um mistério por trás das coisas. E por quê? Porque elas não estão felizes com a vida que elas levam. 27. Segundo o poema, qual é o único mistério das coisas? Que elas não têm mistério, né? Elas são o que realmente elas aparentam ser. Não existe mistério. 28. Com a voz enunciada por Alberto Caeiro nesse poema, com a voz enunciada por Alberto Caeiro nesse poema, como você interpretaria essa voz, né? Então, nós temos o que ali? Não haveria segredo oculto no fingimento poético, ou seja, os poetas também são aquilo que eles aparentam ser. Inclusive, quando eles fingem que são pastores, segundo as convenções do neoclassicismo, né, que é aquilo que a gente viu como características da literatura arca, né? Então, tudo isso, gente, faz parte da nossa compreensão em relação a esse momento da literatura, né? E a última, ali, 29. Em sua opinião, por que pessoa elegeu Caeiro seu mestre? Por que será? Na verdade, gente, o Alberto Caeiro, né, ele se refere ao próprio trabalho poético, né? Apesar de dizer que as coisas são muito mais estranhas do que os sonhos de todos os poetas,
e que prefere confiar naquilo que seus sentidos aprenderam sozinhos. Caeiro também é um poeta. Então ele faz ali uma espécie de ironia, né? É uma ironia, por quê? Porque ele criou Caeiro e ele acabou sendo um discípulo do Caeiro. Por quê? Porque ele tem uma forma diferente de mostrar o mundo, né? Ele diz o quê? Ele diz que o trabalho poético, ele deve fazer o quê? Ele deve mostrar que os sonhos estão nos poemas, os sonhos estão nos poetas. E Fernando Pessoa, ele quer acreditar nisso, né? Então, por isso que ele acaba colocando essa parte, certo? Tranquilos, pessoal? Na hora da resolução, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me perguntar que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Aí, nós vamos passar para a página 39. Lá na página 39, nós temos um esquema da literatura Arcade. Então, gente, eu quero que vocês acompanhem e vão completando esse esquema. Isso aqui vai servir para vocês estudarem para a prova também, tá bom? É um resuminho. Então, vejam, a literatura Arcade, ela está relacionada a 3 fatos históricos importantes. O primeiro seria o estilo neoclássico, em que existe a reinvenção de princípios da poesia greco-romana, que foi o que a gente viu. Depois, nós temos também, dentro da filosofia, né, a parte do iluminismo, a filosofia iluminista, em que existe a valorização da racionalidade científica e da liberdade de expressão e igualdade social. E dentro da parte política, nós temos a Inconfidência Mineira, que foi um movimento separatista e reprimido pela coroa portuguesa. Isso tudo, gente, são os fatos históricos que nós temos da literatura Arcade. Principais autores. Quem escreveu obras poéticas? Cláudio Manuel da Costa. Quem escreveu Marília de Dirceu? Tomás Antônio Gonzaga. E aqui nós temos as 3 características da literatura Arcade. Utopia pastoril ou bucólica, fingimento poético, valoriza a racionalidade, a clareza e a simplicidade da linguagem, certo? Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês resolvam daí como tarefa, né, para a próxima aula, as páginas 40, 41 e 42, tá? Para ver se vocês compreenderam. Porque se caso vocês tiverem dúvida, né, para vocês me perguntarem, porque aqui é um resumo e é como cai no vestibular, como cai no Enem, esse conteúdo da literatura Arcade, tá bom? Então, façam lá, pessoal, e qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Vai ficar de tarefa daí para a próxima aula. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.